Agora, o que nós perguntamos é, por que Satanás ele não interviu? Por que a gente não vê nesse período de criação, nos 6 dias onde Deus criou todas as coisas, Satanás sendo falado dele, ou então ele de alguma forma interagindo, ou até mesmo tentando de alguma forma atrapalhar essa criação? Por que ele não foi citado? Por que não houve essa interação dele? Porque, queridos, primeiro nós vemos que, apesar de Satanás ele estar preso no inferno, junto com os seus demônios, Deus também permitiu ele ver essa criação, ele, de alguma forma, interagir nessa criação sem se envolver. Por que a gente entende isso? Porque se ele levou o homem à queda, se ele levou o homem e a mulher a cair, não é? É porque ele estava ali, ele estava interagindo, ele estava em meio àquele local. Então, ele estava vendo o que estava sendo criado. Deus assim permitiu, Lógico que há um propósito para isso, mas sabemos que ele estava ali. E se ele estava ali, por que ele não interferiu, não interagiu, não tentou de alguma forma destruir o que Deus estava construindo? Porque eu entendo, queridos, que, como nós sabemos, Satanás é espírito, e por ele ser espírito, ele não poderia contaminar ou atuar na criação que Deus estava gerando, porque nos 6 dias, tudo que Deus criou, apesar de vir do mundo espiritual, se tornou físico, se tornou matéria, aonde não há espírito, aonde não há uma vida espiritual. Tudo que Deus criou nos 6 dias, tudo que Deus criou nos 6 dias, Ele criou do espiritual para o físico e se transformou em matéria. Tudo que é criado é matéria, não tem espírito, não tem uma essência espiritual. Até os animais que foram criados, eles não têm um espírito, eles não têm uma essência espiritual. Foram criados do pó da terra, se transformaram em alma vivente, ou seja, tem as suas emoções que Deus colocou neles para poder interagir segundo o seu habitat, mas é uma essência animal, Não há um espírito dentro deles que leva eles a terem uma essência também espiritual. Eles são animais, animais irracionais, onde só se move e interage segundo o seu habitat, segundo o que Deus deu para eles. Então, tudo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou, não tinha um espírito, não tem espírito na verdade. Tudo foi criado e se transformou em matéria. Até os animais, eles não têm um espírito. Os animais, eles foram criados do pó da terra e se transformaram em uma alma vivente, Então, eles não têm uma essência espiritual. Então, com isso, em toda a criação, Satanás, vendo essa criação, não tinha como contaminar, não tinha como interagir, não tinha como atuar nessa criação. Então, ele olhou tudo que foi criado, ele viu a criação. Por exemplo, os animais, ele viu que os animais, apesar dele poder entrar até num corpo de um animal, ele não poderia contaminar aquele animal com a sua essência, que era a iniquidade, para assim reproduzir naquele animal o seu caráter ou a forma dele ser. Então, ele não contaminou um animal, como também as aves do céu, os peixes do mar, e toda a criação, porque não tinha espírito. Tudo é criado por Deus nos 6 dias, mas não há um espírito para que ele pudesse contaminar. Aí entra o momento em que ele vê uma oportunidade na criação do homem. Foi no momento que Deus criou o homem que Satanás viu a oportunidade de contaminar algo aqui na terra, que no caso é o homem, para a partir daí trazer a sua contaminação ou o seu reino de trevas para a criação, para trazer destruição.